Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Livraria Edebooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edebooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria Edebooks Guarujá. Muito boa noite, Guarujá. 19 horas e alguns minutinhos. Vamos começar o nosso segundo episódio dessa nova temporada do Contando Histórias. Olha, antes de começar a nossa entrevista, quero dizer a vocês que estão nos acompanhando que haverá um sorteio do livro O Mínimo que Você Precisa Saber. Está aqui o exemplar, o mais recente livro sobre a história do Guarujá, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História do Guarujá. Para concorrer ao sorteio no final do programa, basta você mandar um comentário. Comentou, já está concorrendo. Nós estamos aqui com a nossa técnica, hoje na direção o Jailson e o Felipe, e a nossa assistente de produção, a Carol Christian. Então, vou chamar já de cara aqui o meu convidado, que é muito conhecido, muito popular na cidade do Guarujá, Xaxá Lopes. Boa noite, Xaxá, como vai? Boa noite, Henrique, uma satisfação enorme, parabéns pelo programa, e reviver é muito bom. E hoje nós vamos falar muito do passado, vamos conhecer a história, a infância do Xaxá. O Xaxá nasceu no Itapema, porque depois é que mudou o nome, né, Xaxá? Não sei por que, mas mudaram, né? Você deve saber por que mudou isso. Mudou em 53, né? É a Câmara da época, que foi, aliás, a primeira Câmara de Guarujá que fez essa pauta, né? Essa sugestão da mudança, homenagear o poeta do mar. E acabou criando um racha, né? Muita gente... Nossa, eu chamo Itapema. Ficou Itapema. Eu, na minha cabeça, não sai Itapema. E você nasceu no Itapema, porque você nasceu antes da mudança do nome, né? Eu nasci em 51. Então, conta pra gente, Xaxá, essa chegada da sua família aqui, o que você sabe sobre as primeiras pessoas da sua família que chegaram em Guarujá, naquele Itapema antigo? Olha, Henrique, pelo que eu sei, a minha memória vai até uns 5 anos de idade. Dali para baixo eu não lembro nada. Mas 5 anos eu comecei a lembrar que eu usava suspensório, botinha de criança e tal. Essas coisas eu lembro. E a minha avó era da Bocaina. Ela começou a vida dela na Bocaina e as filhas, quando nasceram, vieram para o centro do Itapema, que é ali onde era a padaria Vera Cruz, famosa, né? Na Tiago Ferreira, bem na esquina da 14 Bis, que para nós era a Praça da Alegria. Mas eu sou de uma época ainda que a Praça da Alegria era de areia de praia, porque ali era uma areia branca, mas de canal mesmo, sabe? Não veio da praia, era dali mesmo. E essa minha família, a minha mãe tinha 3 irmãos, era
três, que seria o Bentinho, que morava em Praia Grande, era mecânico de avião, lá em Praia Grande. Tinha depois o Toninho, que trabalhava de carpinteiro na base aérea, tocava bem cavaquinho. E o Vaca Malhada, o Benedito, que era dono do cinema pequeno. Que nós temos até uma foto aí, daqui a pouco a nossa produção vai colocar. Sinister, né? Que maravilha. Então, eu tinha o Benedito, que era um apelido estranho, Vaca Malhada, mas é por causa que ele tinha o pano, aquela doença que tem meio branco, sabe? Sim, sim. E aí botaram a apelido de Vaca Malhada. Naquele tempo não tinha essa coisa do politicamente correto, né? Então, é muito bacana, porque aí tinha a tia Dina, que era irmã da minha mãe. Minha mãe era dona Yolanda. A minha mãe foi, primeiro de tudo, foi cozinheira. E depois partiu para o comércio, tendo lavanderia. Muitos anos em Itapema. Ficou famosa, né? Muito. Ela conseguiu ganhar muito dinheiro, porque não existia lavanderia no Guarujá. E ela pegava a roupa do cassino e dos hotéis que tinha para lavar, e ao mesmo tempo pegava dos navios também. Das companhias de navegação. E ela, para dar conta daquilo tudo, tinha que virar à noite, que ela chamava de serão. Ela virava noite e dia serão, trabalhando, mas ganhava muito dinheiro. E na época, eu lembro que você entrava nessa também? Você ajudava? Não, eu sou um péssimo passador de carro, de roupa. Eu ajudava. Mas nem na entrega? Assim, na bicicleta. Na bicicleta e tal, mas ela não deixava muito. Era garotinho ainda. É bem garoto. Aí eu ia mais com o garoto que entregava, né? Porque tinha que carregar, eu ia segurando, sentado no banco. Mas a minha mãe se separou do meu pai muito cedo, eu tinha 10 anos. E minha mãe, além de eu e minha irmã Eliana Marques, que é uma grande profissional em dança de balé, né? Ela é uma professora. Conhecida também, né? Muito conhecida, uma escola muito antiga. E minha mãe criou mais 3. 2 irmãs, que eram a Regina e a Ana, que moravam, que os pais separaram e não tinham quem ficar. Minha mãe pegou as 2. E um garoto, que é o Nelsinho, que um homem trazia todo final de semana para ficar na lavanderia lá. E esse garoto era filho de uma meretriz lá de Santos. Minha mãe pediu, ele ficou morando com nós até... Da mesma idade de vocês ou um pouco Não, mais bem mais novinho, novos? bem mais Mais novo, novos. 5 anos mais novo. Tá. Mas ficou morando com nós também. E minha mãe tinha uma casa muito grande, que era ali no começo da Francisco Alves, número 28. Tinha 2 salas, era muito, muito grande. Minha mãe trabalhou muito. Minha mãe foi dona do terreno onde é amazonense, que comprou com muito sacrifício, mas... Isso lá atrás, né? Há muito tempo atrás, né? Aí ela já tinha dinheiro, ela começou a fazer várias portas para alugar e vendeu essa... Ela tinha um tino comercial fortíssimo, né? Tinha uma corrida... Boa. Um timbre, né? E ela não teve timbre de comprar terreno em Guarujá, ela comprou coisa em Piruí. Mas aqui valorizou muito também. Poxa, né? foi demais. Itapema valorizou demais. Mas naquela época não tinha muito... A parte boa do Itapema era Parque Estuário, e hoje eles chamam de Vila Alice, que é ali parte da Bocaina, ali, que todos tinham terreno e escritura. A parte do Itapema, dali da pracinha, pro lado direito, onde era o cartório, para trás, tudo para Icará, não tinha, ninguém tinha escritura. Minha mãe foi uma das primeiras a ter escritura, porque era do lado esquerdo. Tá. E aí começou a ter... Era Jardim Cunhambebe ali? Cara, Ou é o Santense? Eu não lembro o que era. Eu sei que era centro. Que era o nome dos estados, né? Isso, Santa Catarina, São Paulo. E hoje é Vila Alice, que eles chamam, né? Que é uma coisa muito difícil isso aí. Eu só lembro que a minha infância em si, com a minha família, a nossa praia era Bocaina, era Wilson, né? Nossa praia maravilhosa, com boia de caminhão. E o iate, que era ali do lado do final da Sagrada Filho. Tinha um iate afundado ali, que a molecada ia para nadar ali muito tempo. Isso foi uma infância maravilhosa, onde que podia se ficar na rua. Daí você foi descolando disso para ir para a escola. Onde você estudou primeiro? Eu comecei primeiro em Jardim de Infância, né? Dona
Dona Leonina, uma senhora que tinha uma escola de jardim de infância. Depois fui para a Rua Amazonas, que também tinha outra escola de infância. Fiquei. Infantil. Tudo infantil. Até ir para o Marcílio Dias. Aí quando fui para o Marcílio Dias, foi onde eu mais fiquei, né? E quando terminei o Marcílio Dias, fui para o Vicente Carvalho, que era aqui em Guarujá. Isso. Porque não tinha quinta admissão Mas você estudou no Marcílio Dias? Até tirar o diploma. Até o quarto ano. Que era só tirei o diploma porque... Você estudou com aquela professora famosa? Não, a diretora famosa, que é a dona Cacilda. A gente escutava, ela vinha... Era ela que estava vindo e era muito séria. Ela marcou época. Ela marcou época porque não dava moleza, né? Mas era uma época que a gente cantava o hino nacional e o... Hasteava a bandeira. Isso, e o japonês da Pátria Filha lá, eu não lembro como é que é. O hino da independência. Eu era obrigado a cantar. E eu lembro que, graças a Deus, eu passei de ano, porque eu fui Papai Noel e fui Jair Rodrigues para passar de ano, senão eu não ia passar. Como é que é essa história? Porque antigamente se tinha um diploma no Cinema Grande. E o Marcílio todo ia para lá, e os vereadores, os prefeitos... O prefeito entregava, né? E aí teve... E ela perguntou se tinha alguém que sabia sambar. Eu já era pequenininho, era um branco atrevido, mas já sabia sambar. Aí todo mundo, o Xaxá, quem é Xaxá aqui? Não, Maximiliano, é o Max sabe, ele sabe. Eu falei, mas Jair Rodrigues é negão, como é que vai ser? Hoje não pode falar mais isso, né? Mas aí, como é que vai fazer? Não, ele estava em alta, né? Já. Muita alta, era ele e Regina, né? Tinha que ter ele. Isso, a Bossa Nova. Essa dupla na televisão, né? Isso. E aí, quando chegou, me falaram que ia me pintar de rolha. Queimava a rolha. E passou no meu corpo. Esqueceram de pintar a orelha. Mas só na foto. Tem foto disso aí? Tem foto, cara, em casa. Ó. Eu vou te mandar isso aí. Eu dançando. Vamos ter que fazer uma segunda entrevista aí na próxima temporada. E em cima da hora o Papai Noel ficou doente. E aí... Lembraram de Xaxá. O Xaxá tá daí. Que isso? Eu falei, vou ganhar mais nota? Então vamos. Aí peguei uma placa de... Isso no Marcílio. Isso no Marcílio Dias. Tá. Para desfilar. Na época de 7 de setembro também era muito bacana, que ia todo de branco com bique. O desfile era em que era lugar? na Thiago Ferreira mesmo. Tá. A gente saía da Amazonas, ia desfilando e tal, e eu era, como minha mãe tinha lavanderia, eu ia muito elegante, tinha muita goma na minha roupa. Sim. E aí a professora me botou, quando vai na frente, vai um na frente, assim, não é assim? Tudo de branco. Exatamente. Mas aí todo mundo começava, Xaxá. Aí a professora, quem é esse bendito? Esse bendito Xaxá. Aí é ele lá, ele. Afinal de contas, fui lá para trás, porque tava perturbando a professora. Mas a minha história... Tava acabando com a organização da fileira lá. A grande história de ser Jair Rodrigues, aquilo continuou, cara. Porque tinha algum show, me chamavam para ser... E tinha muito isso, de palanques, né? De palanque, quermesses e outros eventos. A festa junina em Itapema era uma coisa... Show de bola, né? Muito bonita, com Baraçal, que era o dono da rádio, de cacique, que eles chamavam, né? Era onde a gente sabia as notícias de quem morria. Era alto-falante, né? Alto-falante e casamentos. As pessoas não têm ideia disso, que tem ideia, né? Que naquele tempo era não tinha rádio. Feita a transmissão. Tinha rádio, mas não... Tinha, mas a transmissão aqui em Vicente Carvalho era feita através de alto-falantes. Alto-falante. Aí todo mundo era na avenida, bem em frente à Padaria Nacional. E a voz do Baraçal era inconfundível, e ele dava quem ia casar, e a gente anotava para ir furar a festa ou ir no casamento. Impressionante isso. Mas as notícias tristes, quem estava doente, ou se não aniversário. E essa época era ali bem em frente à Padaria Nacional. E a Padaria Vera Cruz era em frente à minha casa, e onde eu peguei ainda a linha do trem, né, o trenzinho. O trem que passava até o Guarujá. E até o Guarujá, passava ali em frente. Tinha muito medo. Mas... Tinha muita história. Teve algumas crianças que infelizmente foram atropeladas e amputadas. Né? Eu perdi uma cachorrinha. Quer dizer, Samoa o nome. Eu ainda lembro dessas coisas. Mas
era muito bonito o trem, sabe? Assim, em ver passar, né? E na época... E você pegou, desculpa, só para deixar o nosso público ciente, no trajeto entre a sua casa e o Guarujá tinha muita plantação ainda, né? Tinha muito bananal, muita chácara de tomate, chuchu, isso. Japoneses, muitos japoneses. As pessoas precisam entender, nessa época isso não tinha casa. Ela ia só até o Monteiro da Cruz. Ela ia até a esquina do Monteiro da Cruz, que era mais chamado como Manelão. Hoje é tudo urbanizado. Naquele tempo era tudo área natural. Tudo assim, natural. Bananal. Os dois lados. Dos dois lados, então. Os dois lados. Quando chovia, não acontecia quase nada, porque a natureza estava bem preservada naquele tempo, né? E ela tinha uma parada que era na Conceiçãozinha, onde é aquele hospital 4. hoje, o Hospital Guarujá, né? Isso, um pouco antes. Um pouquinho antes. Ali era a estação de trem e... Era muito legal essa parte aí, porque a gente tinha uma diferença muito grande de Guarujá e Itapema. Itapema... Muita rivalidade. Muita. A gente era mais chamado de índio, né? Porque praticamente era índio mesmo, que a gente não tinha quase nada. Mas olha, eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe também. A turma da Barra Funda também eram considerados índios. Índios, e eram lá do centro. É porque os caiçara era Praia do Tombo e Barra Funda, né? A Barra Funda era um bairro lá no centro do Guarujá que não era urbanizado ainda. Então tinha muita rua de terra, muito terreno baldio. E aquelas famílias lá criaram um grupo mais isolado. Entendo. E eles iam pro Vicente Carvalho, que era a única escola, que é a que você foi. E aí tinha um pouco dessa rivalidade do pessoal da área urbanizada com a Barra Funda, que não era tão urbanizada. Então você imagina Itapema, então. Olha, eu sei que na época que eu vim estudar no Vicente Carvalho, tinham dois amigos, que era o Corbinho e o Caxinguelo, que é o... Grande Caxinga deve estar nos assistindo. Ele é zelador até hoje. Ali, do lado do Vicente Carvalho. Isso. E jogava muito bem futebol. Corbinha jogou comigo também no Vila Souza. Isso, e o Corbinha até hoje mora lá no Morrinho, conheço muito bem a família dele. E eu ficava na casa do Corbinha, ali perto do Jardim Primavera, tinha um time chamado Palmeirinha. Eu ficava lá na casa dele, muitas vezes para ir embora para casa eu ia só à tarde, depois da escola, ficava lá com ele. Ali tinha o Palmeirinha no Primavera, entre o Santo Antônio e o Primavera, isso, né? Num canal na época. Eu sei que a gente ia para ir pro bosque, eu tinha o Hospital Santa Maria, para atravessar, para ir pro bosque tem que atravessar um morro, onde tem essa subida lá, era pela uma picada, não passava carro. Entre o Santo Amaro e o teatro ali, o fórum, só passava ou a pé ou carregando a bicicleta nas costas. Ou ir pela praia ou ir por ali. Mas a maior parte dos times iam em caminhão. Saía de Itapema em caminhão. Nunca me esqueço disso. Que tinha que ter eu um grupo, que era muito perigoso. Minha mãe achava muito perigoso. Que ia muita gente. E o pessoal do Guarujá vinha pra cá de caminhão também com o seu José de Souza. O seu José do cinema. Do cinema. Ele vinha trazer com o caminhão dele. Exatamente. E eram poucos caminhões também, não tinha muito caminhão para trazer o pessoal. Quem tinha caminhão, se eu não me engano, lá do centro também era o seu Alberto Benzi, também tinha caminhão. Da família Benzi. Do Benzi, não conheci. Mas essa época já era um garotinho já maior. Então, peraí, vamos voltar aqui. Voltando. Você foi para estudar no Vicente Carvalho, certo? Correto. Aí, o que rolou lá? Amizade com o pessoal do centro? Isso, do Guarujá, que eu não conhecia, né? Minha mãe não deixava ir pra praia, essas coisas. E aí eu conheci o outro lado do Guarujá, né? Que tinha muitos bons jogadores, que eu lembro do Adilson, do Beco Beco, que jogavam no Operário. Eu gostava de ver jogo no Operário também. Era um time que eu adorava ver. Ele e o Bandeirante da família do Aimoré, lá dos Salgados. Já ali do começo da enseada. Isso, lá do outro lado, lá do Bosque. Porque tinha o Bosque, que era um campo profissional, onde a Sociedade jogava bola. A Sociedade virou 3ª divisão, numa época. E a gente vinha do Itapema ver jogo no Bosque.
de caminhão. Terceira divisão do Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Itapema disputou a Sociedade Esportiva Itapema, que não tinha campo. O dono do campo, né? Itapema, era o Itapema e o Brasil, que eram rivais. Era separado por um muro feito bonito, só que não dava para sentar, que era de quina o muro. Então o pessoal quebrava aquela quina para poder sentar ali para ver os dois jogos ao mesmo tempo. Jogava um time do Brasil, que era um campo mais simples, com bastante pé de galinha, né? Que tomava conta era seu Moacir Mazagão. A família Mazagão. Família antiga também, né? É uma família muito antiga da Bocaina. Até hoje estão todos eles lá, Ceceu, Priscila, a família do Tino, do Adelso, e tem o Toca. O Toca era o presidente eterno do Canto da Coruja, que tem um filho que é guarda municipal. Quem mais? Que famílias que vocês... A família Laranjeiras também, antiga, né? Laranjeiras era da esquina da Floriano Peixoto. Eu lembro, tinha uma casa grande, aí depois a sapataria Barão comprou do lado. Eu lembro disso. Família Cláudio, não, conheceu? Não. O seu Edson Cláudio foi vereador também na década de 60. Não lembro. Assim... Que era da Bocaina também. A família dele fazia bar. Eles tinham um estaleirinho ali. Depois foi desapropriado, né? De estaleiro, assim, eu lembro muito do Moura, que era o Moura. Na família, que eles tinham um barco de pesca e o Manequinho e o irmão dele tomavam conta e foram muito bem sucedidos na vida deles, né? Família Martins, né? O Chico Martins. Seu Chico Martins foi da época do Bazar Central, era o único bazar que tinha na Avenida Itapema, junto com o Bar Bocaina. Tinha 3 bares muito importantes em Itapema, que era o Ponte Chique, que era do Maçambaba. Aí depois vinha da esquina com a Padeixieta, Bar Maravilha, que era do Guarani. E tinha do Palmeirinha. Na esquina do prédio Brasília tinha o Motorista e o Santa Bárbara, 2 times. No final, um restaurante japonês era a Sociedade. E a gente ia conhecendo esses pontos turísticos, porque Itapema, na época, o nosso passeio era na avenida. A gente ia até a Padeixieta andando e voltava. Cinema, né? O cinema, a gente, para chegar no cinema grande era difícil, viu? Só mesmo quando era para ir para o cinema. Para passeio de calçada, como tem esses interior que fica rodando a praça, isso. A gente ia até a Padeixieta. Aí voltava dali... E tinha a Praça do Povo na tua época ou ainda não? Não, a única praça que tinha na época era da padaria Santo André, que é ali na esquina da Sociedade. Era na esquina da Bahia com a Minas Gerais. Ali era uma praça que tinha uma fonte bonita. A gente tirava até foto. Sumiu a fonte. Nem sei onde sumiu foi. Muita coisa, viu? Sumiu até o Vicente Carvalho. Do Tiago Ferreira, né? Mas você sabe que o que mais saudade eu tenho era a parte da festa junina, que eram as barracas tudo feito de bambu. E cada lojinhas daquela era uma entidade, o centro de macumba, o de igreja evangélica, tudo misturado, sabe? E nunca esqueço que era maravilhoso, o quentão, as canjicas. A música era de festa junina. A música, porque o coreto tinha um conjunto, porque o material do conjunto era guardado embaixo do coreto. E seu Baraçal fazia um concurso de calouros tão grande, tão especial, que a gente vibrava com aquilo ali, né? Tinha esse negócio dos calouros, né? Você conheceu alguém assim? Conheci, o Cabo Oi. Cabo Oi era um que não ganhava nunca, ele cantava muito mal. Né? Eu pensei que você fosse falar que o cara cantava pra caramba. Não, ele cantava muito errado as músicas, e era um show à parte aquilo lá. E lá vamos, ele era o último a cantar, porque... Pau de sebo tinha? A pau de sebo tinha, e para subir no pau de sebo era muito difícil. E nós tínhamos um amigo que chamava Paulinho Madrugada, um verdadeiro compositor, depois se tornou, que era da família de Barros, bem ali, Dona Angelina. E ele passava cinza de fogueira para subir. Lá em cima. Mas esse é o Noitada?
No pau de sebo? Pra subir o pau de sebo. Você falou Paulinho Madrugada. É, Paulinho Madrugada. Não é o Noitada, que teve o Noitada também. Não, né? Nesse Paulinho Madrugada mora hoje em São Vicente. Tá. Mas era o Noitada já é falecido. Então, e lá em cima do pau de sebo tinha 50 cruzeiros e uma lata de goiabada. Eu nunca esqueço disso. É porque aquilo era da Sica. Era um sonho aquilo lá em cima, sabe? Ela ficava brilhando. E o Marasol tirava sarro. Vai subir mais um louco. Olha lá, tá subindo. Olha lá, e todo mundo ficava era uma olhando. diversão, porque era do lado do coreto o negócio do pau de sebo. E ficava todo mundo sujo, porque os caras passavam um sebo mesmo naquilo ali, sebo de carne, né? Que era uma coisa que passava em chuteira e em bola. Exatamente. Bola de capão passava sebo, não sei porquê, mas passava sebo. Ficava fedido, tudo. E antigamente se pintava a bola também, né? É que rachava o couro, né? E o sebo dava uma maciada. E quando não tinha festa junina, aquele areão era um campo de futebol, onde surgiu muita gente ali, que vinha o Cruzeirinho, o pessoal da Rua Santa Rosa, tinha Nenê, Donato, Malaquia, muita gente antiga que jogava bola ali, que a gente vai conhecendo e muitos já se foram, é claro. Sim. E das casas do lado, que eram as casas das docas. Tinha umas 5 casas igual da amarelinha, sabe? Sim, aquela perto do forte, você fala? Não, em frente à praça. Ah, em frente à praça. Que hoje tem um terreno lá que aluga, às vezes, um parque e tal, onde tem o McDonald's hoje. Tudo era de madeira, né? Era tudo casa igual, mais ou menos nesse feitio aqui, que era feito pelas docas. Sim. A maior parte era das docas, essas casas. E até tinha um amigo que era canjiquinha, que ele vendia canjiquinha. Na casa dele era maravilhoso. A gente ia lá e saía mais legal barato. São os apelidos, né, Xaxá? E era de Quem colocou o teu apelido? O meu foi coisa de minha mãe, assim, meu pai, porque eu era pequenininha e vamos dançar o chachado e já começava a balançar todo, né? E aí ficou Xaxá, em vez de chachado, ficou Xaxá. Que você é do tempo do rádio, né? Eu sou do rádio. Eu escutei a Cacique, seleção, Atlântica. Não, a 1958, Pelé foi campeão, Brasil campeão. E nessa época, no Itapema, tinha o Vera Cruz. O Vera Cruz era um clube que era onde é a Casas Pernambucana, hoje no Itapema. Esse Vera Cruz tinha novela de teatro, daqueles que fica falando, sabe? A pessoa fala... Sim, radionovela. Radionovela. Eu adorava ver aquilo, achava muito engraçado. Prende atenção, né? Prende atenção. E tinha público para ver. Esse Veracruz, além de ter um ginásio pequeno atrás, tinha uma pista de corrida em volta, que o pessoal corria, brincava, era muito legal. E na festa da Copa de 58, foi todo mundo pro Veracruz. Lá Nós temos uma foto dessa comemoração de 58. Pena que eu não trouxe aqui. Mas existia mesmo. Foi uma Nós festa. temos essa foto, saiu na tribuna até. Eu nunca me esqueço que eu falei pra minha mãe que eu queria uma bandeira. Era difícil achar uma bandeira no Brasil, né? Não era fácil. Tudo era difícil. É verdade. Nessa época. Tanto é que na época que minha mãe tinha lavanderia, começou a aparecer muita calça ali. A calça ali veio importada, macacão ali, pelos navios. E algumas vinham sujas de óleo. E aí, para tirar aquilo, minha mãe tinha muito sacrifício, tinha que lavar com gasolina. E eu lembro disso. E os marinheiros mandavam limpar. E vendiam, né? O pessoal era louco por isso aí, né? Eu ainda tenho uma guardada em casa que eu trouxe dos Estados Unidos. Você é do tempo do James Dean, né? James Dean. Lembra? Aquele é elegante, galã, o cara galã. Mas eu trouxe uma Levi Strauss, 2 conjuntos Levi Strauss. Ali eu não acho mais, não existe, acho mais, sei lá. Só lá nos States acho que tem. Não, eu procurei, ali tá difícil. Mas a Levi Strauss ainda tem bastante firma. Bastante firma. E olha, curioso, eu falo muito, hein? Desculpa. Não, tá ótimo. Nós vamos ter que chamar agora o nosso intervalo, mas antes, eu vou só fazer um pedido aqui para o nosso público, mostrar para eles o nosso trabalho, que a gente vem realizando já há alguns anos. É o nosso Museu da História de Guarujá e de Vicente Carvalho, né? Porque quando a gente fala Guarujá, é o município de Guarujá, que está na Ilha Santo Amaro. Então, nosso museu, ele abrange tudo. Obviamente que, como a gente trabalha com a história urbana, pega mais a parte urbana do Guarujá, né? Que se desenvolveu mais rápido do que aqui, porque aqui teve um desenvolvimento na Bocaina que foi interrompido com a chegada da base aérea, né? Que o Itapema, na verdade, ele ia ser da Bocaina para cá. Isso. E com a chegada da base aérea,
a Bocaina foi ocupada ali, foi desocupada, melhor dizendo, e o Itapema, essas famílias mais antigas, inclusive a sua, vieram para o eixo da Tiago Ferreira, né? Foi. Bem, voltando aqui ao nosso projeto. Gente, vistam essa camisa aqui. A gente não pode perder esse museu. É o único da história do Guarujá, viu, Xaxá? Em 133 anos de histórias, a gente conseguiu agora, faz um ano, montar um museu. E a gente está correndo o risco de perder esse museu nos próximos 2 meses por falta de receitas. Caramba. E o que a gente precisa? 300 pessoas doando R$59 por mês durante um ano, até que a gente consiga obter outras verbas advindas de emendas de vereadores. Que é uma boa ideia, né? Exatamente. Vários vereadores já ajudaram, mas as verbas que foram enviadas para o museu não foram suficientes para que ele consiga existir até a próxima leva de verbas. Então, nesse período que a gente vai ficar sem verba, a sociedade, por favor, se você tiver condições de contribuir com R$59 mensais, entre em contato com a gente. Se não puder dar 59, puder dar R$1, por favor, entre nas nossas páginas. Você que está acompanhando ao vivo, seja no YouTube ou no Facebook, é só verificar as nossas postagens. Você Como é que faz? Como é que faz para dar os 59? Para dar 59, ou faz no cartão de crédito, ou manda um pix para o sedomguarujá@gmail.com. sedomguarujá@gmail.com. R$59 mensais. Nós temos os balanços publicados em jornal, temos utilidade pública, nós fomos declarados uma entidade de utilidade pública e somos certificados pelo governo do estado de São Paulo. Nós temos o certificado de empresa idônea do governo do estado de São Paulo. A gente pode fazer qualquer tipo de parceria com empresas que tenham esse trabalho junto ao governo do estado de São Paulo. Os vereadores têm um projeto bonito aí de R$2 milhões que podem exatamente. E é aquilo que eu estava conversando com o Xaxá um pouquinho antes de começar o programa, como é bom ter história, né? Como é bom a gente poder lembrar as nossas histórias. E se esse museu fechar, muita história vai se perder. Nem pensa nisso, nem pensa nisso. Mas então, vamos chamar agora um intervalo comercial. A gente volta em 2 minutos. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Livraria EDBooks Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria EDBooks Guarujá. Estamos ao vivo novamente aqui nos estúdios da Rádio Litoral Paulista. Uma rádio que já está na mídia há 14 anos. O canal da rádio no YouTube é Rádio Litoral Paulista, com 76 mil inscritos.
Esse programa, depois de editado, ele vai ficar hospedado no YouTube da rádio, no YouTube do Sedom, do canal Guarujá na Veia e do QI Zero, tá? Então são 95 mil inscritos. Você que quer anunciar aqui, nós temos os nossos anunciantes masters, o escritório do Dr. José Renato Monte, o escritório de contabilidade da Cláudia Moura e a livraria Edebooks. Se você quiser fazer parte desse grupo seleto de apoiadores culturais, entre em contato conosco através das nossas informações contidas aqui nas páginas que você está utilizando agora. Qualquer contato, mensagem, a gente vai conseguir identificar e conversar com vocês. Agora nós vamos passar para o segundo bloco. Aí nós vamos falar um pouco da carreira futebolística do Xaxá. Vamos começar também do começo, tá? Bem do começo. Vamos ver como é que foi essa coisa com a bola, de qual campinho você saiu, como é que foi os primeiros pontapés aí? Bom, antes de mais nada, a gente começa na mesma rua, né? Eu jogava descalço na Francisco Alves, onde eu já com 10, 12 anos já tinha uma habilidade boa, que todo mundo falava pra minha mãe que tinha que me colocar em algum lugar, essas coisas assim de futebol. E dali, da rua, quando eu fui pro Brasil, que era o único campo que tinha na época, que é Brasil e Itapema. Isso. Mas o Brasil treinava terças e quintas, com o seu Moacir Mazagão, que trabalhava no Wilson, e a gente esperava ele sair do Wilson 5 horas da tarde e dava o treino dos 5 às 6. A gente ia andando daqui da Francisco Alves até o Wilson, que era o local para treinar. E esse time Brasil foi espetacular, né? Muito bons jogadores, Carioquinha, Barba, Tourinho, Edson. Edson é um volante que a família dele era no Maçambaba, era um clube muito bom que tinha ali na esquina do Ponto Chique. E essa aventura de passar pelo Brasil era estranha, porque todos os times que vinham jogar contra o Brasil, a gente ganhava de muito. 12-0, 13-0, não perdoava. A gente deitava e rolava em tudo que era time, porque esse Moacir, ele pegava os melhores. Como não tinha muitos clubes, muito campo também, então ele escolhia. Ele fazia uma peneira de primeira. Ótimo, então ele tinha C, Brasil C, B e A. ABC. E nós éramos pequenininhos, treinava no coletivo, a gente pegava a defesa também dos pequenos e os grandes pegavam a defesa dos grandes. Mas era um espetáculo esse treino, sabe? Então, ele foi um grande centroavante, Moacir Mazagão, na época dele, né? E lá passou grande jogador, Baininho Garrote, Bexiguinha, que era o meu ídolo. Bexiguinha era um craque, um cara que jogava. Então você aprendeu olhando. Olhando. E na época, como hoje, que é uma pena, que não tem mais futebol de várzea, de rua, essas coisas, né? É tudo escolinha, é tudo matemático, financeiro. O pai paga pro garoto jogar, isso aí é uma judiação, mas quem sou eu de proibir? Mas era uma história tão bonita que a gente, depois do treino, vinha todo mundo conversando junto e não tinha maldade. Aquilo ali, na época, se alguém fumava uma maconha, alguma coisa, não ficava perto de ninguém, ia para um canto, bem longe. Isolava bastante, né? Tinha poucos bandidos, né? Na época nós tínhamos uns 3 ladrões só na cidade toda. Todo mundo já sabia quem era. Que era a que horas ele aparecia e onde, tinha né? Um tal de pé de pato que só roubava calça, camisa e tal. O Mela Eixo não era dessa época. Não, aí já é mais para frente, né? Já é uma aventura muito pesada. Mas foi meu amigo, o pai dele era o pai de GG, de Julinho, jogamos junto, o pai dele todos, porque o Mela Eixo era o pai, né? Não era o garoto, ele assumiu o nome do pai. O pai era um nortista maravilhoso. Você sabe que o Itapema foi frequentado primeiro pelos que vieram da Vulcânia. Depois
teve um problema nos Morros de Santos, Isso. que tinha muito português, inclusive meu sogro era português, vieram muito português do morro para 56, 57. Itapema. E logo depois começou a chegar os nordestinos, que veio bastante também, muito, Isso. vieram muito. Alguns anos depois aí chegou a leva de nordestinos Foi. para a construção civil, né? Isso, mas as docas empregavam muita gente, muita gente mesmo, e a gente era tão silencioso Itapema que a gente controlava a 11 horas pelas docas, porque ela tocava uma sirene tão alta que chegava no Itapema, que era uma sirene que os caras estavam saindo, 11 horas. E Era o turno, né? E o final, que era 5 horas da tarde, também era um turno. E aí, nesse Brasil, começamos a ganhar de muita gente, inclusive fizemos um jogo contra um time em Guarujá, que era uma seleção do Corinthians, um paulista juntou os melhores jogadores de Guarujá e fez um time bom no Guarujá, no campo do Operário. É que ele era presidente do Corinthians e ele dava as camisas do Corinthians pra tudo molecada igualzinho. lá. Tanto é que nós era igual do Santos. Então, praticamente era um clássico, né? E quando esse Moacir Mazagão falou, olha, se vocês quiserem me dar um presente, ganhe esse jogo. Eu não suporto o Corinthians. E o seu Moacir nunca pediu nada pra nós, né? Falei, o quê, rapaz? Hoje nós temos Santista, ele? Ele Santista roxo. E o Santos estava. Ele é da família Mazagão. Ele e o morava Santos na estava Bocaina. por cima, né? Na época. Na década de 60, né? Durval, inclusive eu, Carioquinha, a gente ia ver jogo do Santos, Nilcinho, a gente ia ver jogo na escada do Santos, porque ficava para escutar o barulho da bola. Pum, o cara chutando. Coisa de criança. Mas começamos a jogar bem esse festival, marquei 3 gols e ganhamos o jogo, o troféu e tal. Isso ficou marcado até hoje. O Cassinguelo fala, esse Edson fala. Eu lembro, mas não lembro tanto, que joguei tantas vezes no mundo que passa um filme na minha cabeça, né? Eu lembro que tinha uma rua atrás, que marquei o gol e caí nessa rua, arranhei meu joelho. Isso eu lembro. Passou reto. Passei reto, não deu tempo de brecar. Mas dali a gente começou a jogar muito em Santos, contra Xixová, contra Angra, contra Baquara. E aí o Santos chamou a gente para fazer teste. O Santos. O Sr. Neste. Que ano foi isso? Vamos deixar o pessoal meio por dentro do ano aí. 1960 aí? Acho que 62, por aí. Você tinha 11 anos só? Não, no começo, para ir para infantil, né? 12 anos. 12 anos. Porque eu fui profissional com 16 anos. Não, putz, bem fui cedo, novo. né? E esse, com 12 anos, nós fomos lá treinar no Santos, fomos em 5, fomos andando pela barca, fomos pelo túnel a pé, 5 jogadores. Cada um com sua chuteira na mão. Chegamos lá, tinha mais de 80 jogadores, lotada a Vila Belmiro. E tinha que ficar em volta, sentado no chão, cada um com calção branco, camisa branca, meia branca, tudo arrumadinho. O nosso time já era branco também, né? O Brasil. E aí treinamos. Aí cada um treinou 10, 15 minutos, não treinamos muito. Aí daquele monte de moleque, o Sr. Neto falou, não, o único que eu quero é esse aqui, esse baixinho loirinho, que era eu. Falei, pô, não joguei nada, mas ele tinha recomendação já de alguém, do Altair, que jogava lá, do Mauro Caipira, que também jogava lá. E aí Porque às vezes na peneira não dá tempo de se mostrar, né? Não dá tempo, não dá tempo. Depois que eu fui treinador na Portuguesa de Esporte, toda quinta-feira tinha peneira. É uma judiação, as mães choram, os garotos choram. É muito triste, não desejo para ninguém levar garoto para peneira, mas tem que pôr. Aí o cara te chamou. Me chamou. E aí voltamos, né? A pé, e o pessoal metendo pau. Só vai voltar para esse time, essa porcaria? Isso aí tu não vai jogar, não. Tu viu quanto tempo nós treinamos? E aí começaram a meter o pau no Santos. E eu vim com a cabeça no inferno, né? Que eu tinha que me apresentar na semana que vem. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, mas fala o que tu quiser. Aí o técnico veio e falou, não, Xá, não vai não. Eu sou santista, mas não vai não. A molecada não quer que tu vá, não sei o que e tal. Eu não fui. E esse seu Ernesto, que era o treinador, parava de me chamar, cara. Não parava de me chamar. Eu fiquei no Brasil. E aí nós fomos jogar contra a Portuguesa Santista, um jogo no campo do Brasil do Macuco, e o Portuguesa Santista chamou eu e o Ferreirinha. No mesmo ano? Um ano depois. 13 anos, assim, eu tava com 13 anos. Tá. Desculpa. Aí nesse
intuito, falei, mãe, vou para Portuguesa Santista? Pô, o Santos não sei o que é melhor, pô, Pelé não sei o que é rico, Portuguesa Santista é pobre. Se bem que a Portuguesa era um timaço também. Não, era foi um time fita que azul, revelava, né? mas ela revelava. E ela foi vendia. fita azul na Europa, foi foi. para uma excursão lá, 20 e poucos jogos sem perder, Ela 19 vendia. jogos. Antigamente tinha isso, né? E aí eu fui para Portuguesa Santista, eu fiquei um ano e meio, aí já botaram um salário de 50 cruzeiros. Nunca recebemos, mas era um salário. Eu e Ferreirinha. Tá lá até hoje, Tá deve estar. E aí, me subiram profissional. Um jogo contra o Corinthians, eu marquei 2 gols. E o Corinthians veio comprar o Xaxá. Opa! Queria o Xaxá. Aí eu não entendia nada. Né? Isso aí, garoto, 13 para 14 anos. E aí o Corinthians veio em casa, 2 diretores. Nunca me esqueço que era um Opala preto, assim, falei, meu Deus do céu, minha mãe falou, querem comprar meu filho. Aí minha mãe falou assim, e aí, o que vocês querem? Não, queremos levar ele, o Ferreirinha, para São Paulo, para o Corinthians, tá? E Corinthians já era uma potência, né? Sim. E aí eu tenho foto, inclusive, com a camisa do Corinthians. Aí... Vamos ver se a gente acha aí, a nossa técnica tá aberta com o teu site lá. E vamos aí no Corinthians... Eu era muito novo para 14, 15 anos. Isso. E o salário, eles falaram que não podia dar mais que 150 cruzeiros. E minha mãe falou, 150 cruzeiros eu dou todo final de semana pro meu filho, Caramba. Não sei o quê. Minha mãe, isso é uma mixaria. Não, meu filho não vai sair daqui por isso. E aí, a senhora tem algum preço para ele sair? Não, ele só sai daqui por 500 cruzeiros. Aí era muito dinheiro isso aí. Aí o Ferreirinha me chamou, Xaxá, os caras estão dando 150, tá bom demais, a gente ganha 50, nunca ganha. Aí vamos pelos 150. É o triplo. E ele queria, vamos, tá bom, é dobro, não sei o quê. Aí eu falei, bom, vamos deixar minha mãe negociar, que minha mãe é boa. Sim. Aí os caras, bom, se a senhora quer 500, o time todo ganha 150, vou dar 500 para ele, moleque novo ainda, não sei. Bom, então deixa ele aí, não tá precisando de dinheiro, nada. E o Ferreirinha se mordendo, porque o Ferreirinha, coitado, a família dele era muito carente e precisava. Simples, né? E aí... Ele ficou também? Aí os caras, bom, então até logo, obrigado, senhora. Eu falei, não, tudo bem. Aí daqui a pouco o homem na porta, nós vamos dar os 500. Pô... O cara flertou até o último minuto. O Ferreira quase desmaia. Ele fez a mão na cabeça. Cara, dá pra imaginar a cena, viu? Aí, pode, tá, a senhora deixa, assina aí pra nós, tá? Minha mãe assinou. Aí no outro dia nós tínhamos que ir pra São Paulo, eles mandaram um carro buscar eu e Ferreirinha. Quando nós chegamos no Corinthians, que loucura aquilo lá, rapaz. A torcida já era fiel, como chama. Né? E a gente morava no estádio, num ginásio. Na fazendinha lá. No ginásio, e lá morava Maciel, morava Diogo, vários jogadores profissionais, Lidu. E a gente era o garçom dos caras, porque... Garoto, vai lá buscar um sanduíche. Isso, igual fizeram com o Pelé, né? No Santos também fizeram isso. Vai buscar uma Coca-Cola, essas coisas todas, né? E aí começamos a treinar. A gente via Dino Sani, via Moré Moreira, via jogadores famosos jogando no Corinthians. Dino Sani foi um grande médio volante, né? Tião. Aí a gente ficava na arquibancada vendo. Quando eu já estava com 15 para 16 anos, o Corinthians falou, você pode jogar no juvenil e no aspirante. O que você acha? Eu falei, sei lá, eu já estava no profissional, na Portuguesa Santista, vocês querem botar mais para baixo para começar tudo de novo, né? Mas quando nós chegamos no Corinthians com esse salário, o pessoal olhava com nós com raiva, os jogadores. Uma porcaria dessa, uma porrinha dessa aí, ganhando 500 cruzeiros. Isso aí é loucura, não sei o quê. Eu não sei o quê, porque os caras ganhavam 150. Isso foi 67, mais ou menos? Por aí. Aí eu já estava quase com 16 anos, para completar 16 anos. E aí eu fugi do Corinthians. Depois de ficar um ano lá jogando e tal, mal moral, muitas reportagens. O aspirante fazia a preliminar, né? Isso. Mas era muito difícil, cara. Quando você passava perto do torcedor, eu falava, aqui tem que jogar, viu, man? Aqui não é fácil. E aquilo dava medo. Muita pressão. E o pior de tudo... E você já era ponta direita? Não, era centroavante. Com esse tamanho todo aqui. E aí eu não podia sair do clube. Era proibido a gente pular, sair do campo do Parque São Jorge. E aquilo era horrível.
Então, um dia de pagamento, quando nós recebemos o primeiro pagamento, conhecemos a rua Zé Paulino, esses lugares. Comprei tanta roupa que comprava até igual, tanto dinheiro que eu tinha. Mas era muito legal, porque foi a primeira vez que eu peguei salário, dinheiro na minha mão. Sim. Minha mãe sempre me dava, eu sempre tinha dinheiro. Mas ali era o teu salário. Cara, quando eu vi aquilo tudo, eu não sabia o que fazer, se punha no bolso, se deixava em casa, não sabia onde deixava, sabe? E foi uma experiência muito boa de estrutura, o que é dinheiro na mão, né? Porque minha mãe falou, calma. E tinha uma orientação lá do pessoal mais... Não tinha. Da comissão técnica? Não tinha. Nenhum diretor? Não tinha, porque eu tinha uma educação boa da minha mãe, sabe? Assim, de não sair... E você vinha visitá-la de quando em quando? Eu todo final de semana queria descer, eles não queriam deixar, era muito difícil. Isso aí para liberar, porque a gente tinha que do Parque São Jorge até a Praça Clóvis para pegar ônibus para descer. E como era menor, tinha que ter uma autorização de ônibus deles, né? Aí tinha que mandar um cara com nós até a rodoviária, esses negócios tudo para poder a gente descer, sabe? O Ferreirinha junto? O Ferreirinha junto. E o Ferreirinha já era 18. Então ele ficava como meu responsável, para mim descer, né? E aí, um dia, não sei o que aconteceu comigo, que acordei e falei, eu vou fugir. Só como se fosse o cara da FEBEM, vai fugir, sabe? Planejou lá? Planejei um negócio, peguei a Parque São Jorge, aí peguei pro lado lá de Tatuapé, aquele lado andando pela Celso Garcia, eu sabia que eu tinha que pegar a Celso Garcia e ir direto que saía na praça, lá na Praça Dom Pedro, ali já estava perto da Praça Clóvis, que é bem em cima. Aí eu fugi. Aí... o caminho de volta você conhecia. Eu sabia. Fui correndo. Correndo com a bolsa nas costas. Ainda bem que não tinha polícia nessa época. Aí, depois de uns 3 dias, chegou um diretor em casa, perguntando se eu estava em casa, né? Que eles ficaram preocupados, o cara sumiu e tal. E aí foi uma confusão danada, porque eu me escondi. Falei que não ia mais. Você não queria voltar? Não queria mais voltar. Minha mãe falou, por quê? Não, eu quero jogar bola na rua, quero andar pela aí, não quero ficar preso daquele jeito lá, né? Aí a gente já começa... Você não estava feliz, né? Vamos falar o português. E eu era santista também, né? Eu gostava do Santos, né? E aquela rivalidade de 68 lá, Coringão com o Tabu. Aí... voltei para casa, a Portuguesa Santista começou a me ligar, que eles tinham 3 jogadores do Corinthians e que eu não podia parar de jogar, que eram muito bons, bom. Aí com 16 anos a Portuguesa Santista me chamou e falou, vem para cá, a gente te dá 700 cruzeiros por mês. Caramba, que eu não recebi também. Aí você falou, mas que esses 700 é igual aqueles 50 lá. Mas era normal isso aí no time de futebol antigamente, né? Muita história disso, né? Muito. Aí comecei a jogar na Portuguesa Santista no profissional e num jogo que a Portuguesa Esportes, o técnico estava vendo, veio para ver um centroavante que chamava Sérgio Pinheiro. E eu já estava com muita moral, assim, saindo em jornal, muito jornal, a Cidade de Santos na época, né? Diário da Noite. O Cidade de Santos começou em 67, né? Foi, era um jornal muito bom, Cidade de Santos, para nós. Até para o Cais, para a cidade em si, dava muita moral. Tinha tribuna, tudo. Aí, um dia, o presidente, que era Oswaldo de Rossi, que é o pai do Rossi, Rui de Rossi. Que depois jogou no Santos também, isso. Né? O seu negócio falou, amanhã tu vai treinar no São Paulo, vou te pegar na Catraia às 6h30 da manhã. Falei, meu Deus do céu. Aí, mãe, o o presidente vai me levar para treinar no São Paulo. Tu não ficou no Corinthians? Aí minha mãe, não, mas vai. Aí fui treinar no São Paulo, chegando lá tinha Gerson, Pedro Rocha, timão do caramba. Só jogador importante, eu quietinho lá, pequenininho, com 16 anos, né? Aí treinei contra um tal de tenente, joguei bem pra caramba, deixei o tenente doido. Aí terminou o treino do seu Zé Moreira, falou, garoto, mas tu é terrível, não sei o quê. Falou, legal, você quer ficar aí? Falei, não sei, não manda em mim. Aí eu sei que a Portuguesa pediu 100 mil cruzeiros pelo meu passe. Aí o homem falou, mas tudo isso, não sei o quê, eu dou 3 jogadores. Aí ficou aquela discussão. Caramba, tá. Eu vim embora
Eu ainda falei nada. Que ano foi isso, mais ou menos, Xaxá? Que a gente às vezes tá perdendo a linha do tempo. 69. 9, tá. 69. Aí você já tava praticamente com 18 anos completos. 16 para 17. 16 para 17. Quando cheguei na Portuguesa, fizeram assinar um contrato profissional, que eu não tinha contrato profissional. Desses 700 cruzeiros que eu não sei. E aí a Portuguesa, o Santos queria, o São Paulo queria. E aí eu jogando uma partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ganhamos de 5-1, marquei 4 gols. Mas Lorico jogou nessa partida? Lembra? Lorico? Não, Lorico, meu compadre, ainda estava na Portuguesa Esporte. É, não estava no Botafogo. Ele jogou no Botafogo foi depois, né? Ele foi depois. Bom, nesse jogo, a bola parava na água, caía, todo mundo sobrava para mim, todo mundo subia de cabeça, não pegava, eu estava lá atrás, batia na minha cabeça. Entrou. Bem colocado. Aquele dia que tudo dá certo. Deu eu certo. fui cruzar, a bola entrou no gol e deu 4 gols. Caramba. Aí vem ver Xaxá que faz bem os olhos, tem tudo isso aí em jornal marcado, né? História Gazeta bonita. Esportiva. Muita Gazeta Esportiva. Aí, Esporte Popular. E aí, o treinador que veio para ver o Sérgio Pinheiro, que era um centroavante de 27 anos, falou, cara, eu venho ver um jogador de 27 anos, eu vejo um de 16 para 17 anos que marca 4 gols, eu vou levar esse. Aí foram na Portuguesa, e a Portuguesa pediu 250 mil cruzeiros. Triplicou quase o preço do passe. E vendeu. E aí eles vieram falar para mim, não, nós vamos te dar 2 mil cruzeiros por mês. Eu falei, meu Deus. Não, para a pessoa ter uma ideia, naquele tempo tinha acabado de acontecer uma reforma monetária no Brasil e a moeda era cruzeiro. E um cruzeiro era um dinheiro... Muita coisa. A balsa era 10 centavos. Centavos que né? a gente a balsa, usava, né? 50 centavos. Um cruzeiro era um dinheirão, mano. Muita coisa. Você comprava Você imagina tudo. 2 mil cruzeiros. O Xaxá ficou rico. Fiquei milionário. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Tanto é que minha mãe falava, você vai fazer o seguinte, o primeiro salário eu vou deixar na tua mão. Os outros eu vou guardar. Mas faz o que tu quiser com esses dois. Eu não conseguia gastar tudo. Era muita grana. Eu não conseguia gastar tudo. E aí eu comia tudo. Hot dog, hambúrguer. O que tinha na frente eu ia comer. Você falou loja americana. Eu vou pra tudo que é lugar. Agora é eu que mando. Pastelaria. Aí, a Portuguesa Esporte, eu não podia dirigir, eu não podia comprar carro. Todo mundo tinha carro, eu não tinha carro, eu não podia dirigir. Então, jogando na Portuguesa, dei muita sorte. Já era no Canindé? Porque o Canindé foi inaugurado em 72. Né? Eu inaugurei o Canindé em 72. Com o Oswaldo Teixeira Duarte, né? Seu Oswaldo. E aí, joguei bem pra caramba os primeiros anos, né? E eu fiz um contrato de 2 anos, não sabia o que era. Aí o segundo ano eu pedi um apartamento, eles me deram. Fiquei 7 anos na Portuguesa Esporte. E esse tempo todo, eu comprei um carro, um Opala roxo, com faixa branca, tala larga, escapamento argentino. Era aquele 4100 ainda, cupê, ou não? É o cupê. Quando eu desci em Itapema, era uma maravilha. Nossa, chegou bacana. Nossa, era a namorada que não acabava mais. Eu e minha irmã. E não pode falar nome, né? Não pode, não. Pelo amor de Deus, não pode. Isso aí, mas ainda bem que isso aí minha mulher sabe que teve mesmo. Sim. E esse carro era no Itapema, naquela época era, sei lá, hoje não que todo mundo tem carro, o Itapema tem carro e moto, e bicicleta. Na época só uma tinha Ferrari, vai. Um carro. Um carrão, assim, de chegar e os caras, é o Xaxá. Como minha mãe tinha uma estrutura de vida boa, ninguém imaginava que eu estava esnobando, você está entendendo? Sim. Eu podia ter aquilo ali. Mas era muito legal, você tirava foto com as crianças na rua. As roupas, o relógio também, nossa, né? Tudo. E eu comecei a viajar para Turquia, para Espanha. Eu comecei a fazer excursão. E o Ferreira no Corinthians aí. O Ferreirinha lá? Mas não jogava, sabe? Tava lá no Corinthians. Eu já tava estourando. Aí encontrava o Adão, assim. E o Ferreirinha jogava em que posição? Meia direita. Foi um grande jogador. Porque o Itapema teve muitos jogadores bons, profissional. Teve Jackson, teve Baiano, teve Iaponã, mas teve tanto jogador. Teta. Olha, se você for fazer uma seleção, é muito jogador. E você
faz até injustiça o Mingo, que jogou comigo na Portuguesa Santista. O Mingo e Beija-Flor, uma vez ficamos quase 5 meses sem receber a Portuguesa Santista. O dia que saiu o pagamento, nós compramos um frango e comemos na rua, lá em frente, para comemorar. Do Urico Mursa. Do Urico Mursa. O Beija-Flor que você fala é o Gilson. O Gilson começou com você também. Começamos junto, a Portuguesa Santista também, mas aqui no Bandeirante, tinha amizade com ele no Guarujá, né? O Gilson jogava muito, era um cara muito rápido. Mas aqui também tinha Massinha, tinha Mujica, tinha muito jogador bom aqui no Guarujá também. Tinha. E o Itapema também, né? Pra mim, eu era fã do Bexiguinha, do Carioca. A rivalidade era boa, né? Entre os dois. Eu acho que era, viu? Eu ficava fora disso aí. Não, que você saiu cedo, né? Eu saí muito cedo. Mas teve jogo que, por exemplo, o Brasil ia jogar contra a minha rua, que tinha um time chamado Bangu, eles não queriam que eu jogasse. Você não pode jogar, você é da rua, você não podia jogar. E o dono do meu time falou que ele vai jogar e vai marcar muito gol. Não, o pessoal sabia, né? Mas é uma coisa, Henrique, que me deu uma estrutura de vida muito boa, porque eu fui muito cedo para fora, né? Viver em São Paulo, que é uma loucura. Você teve juízo também, né? Também tive juízo até certo ponto, né? Em namorar, essas coisas era muito difícil, porque... nos registros futebolísticos, você não foi um jogador problemático. Nunca fui expulso. Eu ganhei o troféu que nunca foi expulso. Eu ganhei um cartão. Era o Belfort Duarte? Mas não fui buscar. Né? Sério? Você não pegou? Não peguei. Eu tive um cartão amarelo, porque eu dei risada pro Armando Marques. Eu tomei uma porrada e ele me... Mas não na final. Não, na final é outra história. Espera um pouquinho só, então. Deixa eu só fazer vamos comprar essa chamada camisa aqui. É que é o seguinte, pessoal. Quem mandar comentário agora, vou até ver com a Carol se tem alguma coisa aqui, vai concorrer esse livro no final do programa. Comenta, pergunta pro Xaxá alguma coisa, ou pra mim, o que vocês quiserem. Vai concorrer ao mínimo que você precisa saber sobre a história do Guarujá. Tem alguma coisa aí, Carol? Boa noite, temos sim. O Edmar Rodrigues Souza comentou: vocês têm fotos ou alguma lembrança do campo do Santa Rosa ao lado da igreja nos anos 70? Caramba! Eu não lembro. Eu não tenho, mas eu tenho um amigo, Irineu, acho que o Xaxá conhece, né? Sei. Irineu, irmão do Irani. Eu vou ver se ele consegue pra mim alguma coisa. O índio. Isso, estudou comigo. X9 ele. Jogou na Portuguesa Santista também. Tem uma amizade muito grande com o índio. E o Irineu estou comigo vários anos no ginásio lá no Raquel. Eu vou ver se o Irineu arruma e eu coloco no Sedom, tá? Fica de olho na página da gente no Sedom. Que ano que é que ele falou? Década de... 70. É provável que o Irineu tenha. Mas tinha igreja ali? Tem a igreja na frente, a Santa Rosa de Lima. Caramba. É pertinho, né? Bom. Não é pertinho. Tem mais alguma, Carol? Claro, Caio Bertoldi também comentou: me confirma, por gentileza, se ele jogou no Santos? Não, eu treinei o Santos. Treinou, mas não jogou? Não joguei. Eu treinei o Santos 2 anos. Ele foi treinador, Caio. Do Júnior, da categoria. O Caio é santista roxo. Eu também sou. O que mais, Carol? Fala mais uma. Aí a gente vai voltar pra final de 73 aqui. Nelsinho Filho comentou: parabéns Nelsinho pela live, Henrique. Dê um abraço no Xaxá. Se deixar, ele vai contar a história até amanhã de manhã. Nelsinho, você é da área. Você é do futebol, você sabe. Esse homem aqui é uma enciclopédia aí, como dizem os antigos do futebol, né? O Xaxá tem muita história para contar mesmo. Tá uma delícia esse papo aqui. Vamos continuar então? Você falou do Armando Marques, te deu um cartão. Aí eu me lembrei da final de 73. É verdade. Vamos tentar explicar rapidamente para as pessoas o que aconteceu naquela final? Fala você, Xaxá. Primeiro de tudo, nós íamos jogar contra o Rei Pelé, né? O Santos era um timaço. Tinha Carlos Alberto Torres, tinha Clodoaldo, tudo campeão de 70, né? Tinha o Serras, que era um grande goleiro, o Berdan, Vicente, Edu, meu Deus do céu, Jair da Costa, que era o ponta direita. O famoso Jair. Então, nós fomos jogar com o pé atrás, né? Português de Esportes, fomos campeão do segundo Mas era um timaço também. Também era um time bom, era um time muito bom. E tanto é que numa reunião, numa entrevista, Henrique, a Rádio Jovem Pan com
o Faustão, que tá até doente agora. Faustão era repórter de campo. Repórter de campo. É. Então o Faustão estava na nossa concentração, na Portuguesa do Esporte, e o outro, acho que o Flávio Prado, sei lá, estava na Nicolau Moran com o Santos. E fazia pergunta para os jogadores do Santos e pergunta para os jogadores da Portuguesa. Papum, bate pronto. E aí, uma hora, foram entrevistar o Carlos Alberto Torre. Ele falou, meu filho, o que a Portuguesa quer? Já é. Você quer o Santos, cara? Ó, escalação, pelo amor de Deus. Tirou um sarro, né? Aquilo foi uma injeção para nós, praticamente. Porque o Otto Glória, que era o treinador... Grande treinador português, né? Grande treinador. Treinou a seleção portuguesa, Treinou muitos, Benfica. Eu fui com ele pro Vasco. E tem aquela frase linda dele, né? Quando eu ganho, eu sou bestial. Quando eu perco, eu sou uma besta. O seu Otto era maravilhoso dessas coisas, né? E quero que bola na garganta, eu quero ver homem no meu campo. E mudou a tática. Não tinha. Antigamente se jogava com 4 zagueiros, um volante e o resto do atacante. 4-1-5. E era ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda. E o seu Otto fez 4-4-2. Tá. Fechou o meio. Quem que ele puxou pra trás? Eu e o Cinho, 2 pontas. O Wilsinho já era meio... Não era tão avançado, né? Não, mas era um ponto esquerda, né? Que é o mesmo Wilsinho do Juventus, do Corinthians, né? Do Corinthians, esse meu amigo ainda. A gente fala muito por zap. E aí, fomos pro jogo, que uma tremedeira danada ainda. E quando entramos em campo, né? Os repórteres fazem tudo no Pelé, né? É uma coisa de louco aquilo. Morumbi lotadaço, nossa, né, Xaxá? Mais de 100 mil, né? Você não vê ninguém. É. E o Barassal, que era repórter de campo, perguntou, como é que pode um cara ser santista jogar contra o Santos? Me conta aí. Numa hora daquela, falei, eu não sei, rapaz, só tô pensando no grupo, no né? Fusca que nós vamos ganhar se for campeão. Prazer de ser campeão. 24 mil cruzeiros a gente ia ganhar pra ser campeão. Que grana, cara. E aí, rapaz, a gente olhava para aquele estádio lotado, a Portuguesa dividiu o estádio. E jogamos bem os 2 tempos, né? O de 90 e os 30. A prorrogação. Eu não estava bem. 0-0, né? Foi 0-0. E a minha função era linda, era marcar um pouco o Pelé. Só marcar o Pelé. Um pouco o Edu. Se o Edu viesse pro meio, eu pegava, e ele fosse pro fundo do Cardoso. O Edu era muito bom, né? Jonas, né? O nome dele. Mas já tínhamos jogado várias vezes contra o Santos, isso foi em 73, né? E eu era amigo dos jogadores do Santos, que quando terminava o jogo no Pacaembu, eu pedia carona pro Pepe. Se eu posso descer aí, que eu não tenho carro, não posso, eu tenho que ir lá na Passa Clóvis. E eles me davam carona, eu descia. Uma vez, nunca esqueço que o Rei Pelé falou assim, além de ganhar nosso bicho, vem comer nosso sanduíche. E dando risada. Aquilo pra mim, eu chegava até a tremer de ver o negão entrando, né? Aquele monstro sagrado, todo duro, tu encostava nele, parecia que tinha ferro nas pernas do homem. Mas o jogo foi cara não bom. Era desse planeta. Não, né? não era. Pelo amor de Deus. Não, era chegar junto, dava até medo de encostar no cara, tão forte. Tem aquelas cenas dele correndo, que pega acompanhando assim, dele, impressionante. O corpo dele era completo, a coxa devia ter uns 50. Gozado que eu tinha um amigo lateral esquerdo, chamava Isidoro. Nós jogando jogou essa final, né? Também jogou. Eu jogando contra o São Paulo, aí foi logo o primeiro jogo que o Gerson veio jogar depois da Copa. Aí ele falou, Gerson, Xaxá, olha quem tá ali. Canhotinha de ouro. E o treinador escutou ele falando pra mim que tinha um jogador, o Gerson ia jogar. Chegou no vestiário e o treinador xingou a gente. Meus jogadores estão admirando as pernas do... Quer dizer, mas voltando pro final. 73, depois dos 90 e os 120, os 30 minutos, fomos pros pênaltis, muito cansado. Eu era da segunda turma. A primeira turma já estava certo que era Isidoro, Calegari, o Cinho. Você não foi escalado pros primeiros 5 pênaltis? Graças a Deus não fui. Tá. Daí o Santos perdeu o primeiro pênalti. Certo. Esse é o confusão, o Zé Carlos Cabeludo. Ele perdeu o pênalti e nós perdemos 3. E o Santos perdeu 1. Isso. Então o Santos faltava 2 para bater.
E nós perdemos 3. E nós faltava 2 para bater. Exato. Se o Santos perdesse 2, estava 2-0 pro Santos. E nós marcasse 2 gols, empataria o jogo. Exato. Aí ia pra série alternada. Isso. Mas aí ele errou. O Pelé saiu vibrando. Todo Comemorou. Eu comecei a Marques... chorar. Eu sentado no chão, falei, lá foi meu Fusca embora, né? 24 mil. Puta, perdemos, não sei o que. Aí que começou a levar, vambora. Mas o que foi? Mas que desespero. Vai tomar banho? Não, vai tomar banho nada, entra pro ônibus, não sei o que. Pega a roupa, né? Ai, meu Deus do céu. E já saíram com ônibus e tudo. Eu não tava raciocinando, eu continuava... Aí vocês foram pro Canindé? Então, aí dentro do ônibus, aí tinha um Olho Vivo, um repórter da Bandeirante, começou a comentar. Confusão aqui dentro do vestiário, o Pelé não se trocou, veio falar com o Armando Marques, que tinha que bater pênalti sem goleiro, que não sei o quê. Eles queriam faltava ele. Aí nós íamos jogar domingo em Belém do Pará, então quer dizer que terça-feira a gente ia viajar. Quarta-feira. Jogamos domingo a final, quarta-feira ia jogar contra o Remo em Belém do Pará. Os 2 presidentes reuniram e falaram, não tem dia pra jogar, vamos rachar. Aí, nós escutamos na rádio. E foi dias de muita polêmica, muita. Não, só se falava nisso, né? Tanto é que quando cheguei em Itapema, eu fui pra sociedade, né? Nós tínhamos uma sociedade pra dançar, eu dancei que nem um louco lá, me diverti. E todo mundo, o cara perde o título, ainda vem aqui dançar. Aí tem também uma coisa, o gol do Cabinho. Foi anulado. Eu que não sou santista, eu me lembro. Mas não, que o meu pai era torcedor da Portuguesa. É mesmo? Que beleza. Jorge Dias, meu saudoso pai, que amanhã é dia dos pais, né? Verdade. Vamos mandar até um abraço e felicitar todos os pais do Brasil, do Guarujá, do estado de São Paulo, todo mundo que está acompanhando a gente pelo mundo. Tem gente em Miami, tem gente em Lisboa assistindo a gente, já fui informado. E meu saudoso pai, querido pai, era torcedor da Portuguesa. Ai, que beleza. Puxa. Então eu me lembro bem, eu tinha 11 anos, né, assisti esse jogo. Foi. E me lembro desse gol, eu não sei, naquele tempo não tinha VAR, não tinha aquela linha do computador, mas o gol foi anulado, né? E a gente andando pela Marginal até chegar no Canindé, a gente via a torcida do Santos passando, né? E a Portuguesa não sabia o que estava acontecendo. Aí quando nós chegamos no Canindé, tocaram a sirene, que nunca tocou. Não toca para nada, toca quando é campeão ou chega algum atleta que foi campeão, né? Nunca tinha isso. E você sabe que a Portuguesa, ela tinha sido campeã, acho que em 35. Eu não sei. Né? Esse foi o segundo título paulista dela. Eu acho que não. Mas fazia quase 40 anos, né? Eu acho que não, mas... Não? Não. Técnica, por favor, verifique aí quem foi campeão em 35. Ou foi o Santos em 35? Não, foi Portuguesa. Eu sei que o Badeco, que era o nosso capitão... É que você nem era nascido, por isso você nunca tinha ouvido. Quando você falou do Lorico, eu joguei 4 anos com o Lorico na Portuguesa de Esporte. Descia e subia todo dia com ele. Ele é padrinho da minha filha. Grande jogador, hein? Ele faleceu. Falecido? Falecido já. Mas deixou uma estrutura de vida boa. Você jogou com o Badeco, com o Joguei com o Badeco, de cá veio do Santos. Enéas. Puta, esse cara era bom pra caramba. Bom mesmo. Nossa. Quando ele queria jogar, eu vou te contar. Quando tinha sono, né? Quando não tinha sono. Puta, mas ele jogava, hein? Cara, mas é era verdade. Bom. Cara, mas é uma coisa que nós chegamos no Canindé, aquela festa, aquele show de festa maravilhoso. O mais triste disso aí, Rick, sabe o que foi? O dia de pegar o prêmio. A Portuguesa só deu a metade para nós. Só veio metade do Fusca. Só veio 12 em vez de 20. Você não dá muita sorte como Portuguesa, né? A Santista te deixou na mão nos 50 cruzeiros. E a Portuguesa de Esporte é maravilhosa. Quando eu casei, ela me deu um fogão vermelho e a geladeira azul. E você tem, assim, acesso ainda hoje? Eles me chamam muito para ir para lá, para festa. Esse título de 73 não acaba nunca. E é festa pra caramba. Porque depois eles foram para 75, com a final de São Paulo. Eu também tava lá. E 85. Mas a final de São Paulo saiu os pênaltis. Eu tava operado do joelho. Um jogo antes, com o Palmeiras, ganhamos 3-0, eu estourei o joelho um jogo antes da final. Caramba. E aí fiquei no hospital escutando o jogo. Mas eu tive uma história muito boa na Portuguesa. Eu tinha uma revista lá que era Super Xaxá, eu voava e tal. É fantástico. Tem coisa na Portuguesa que eu fico de bobeira. E toda festa que aí chamam pra ir lá.
E essa época do Oswaldo Teixeira Duarte, que o pessoal do jornal colocava OTD, né? É porque ele carregava tijolo pra fazer os muros lá, e aquilo lá, rapaz, arrebentava com a gente. E lembra daquela brincadeira que falavam assim... Deixou o trator. Deixou o trator Essa sacanagem. dentro do estádio. Não teve isso não, mas dizem que foi mesmo. Eu não vi. Igual falam do Matheus, né? Que o Matheus falava assim, o carnaval do Corinthians é mais pra frente, e todo mundo ia pro campo da Portuguesa. Mas a Portuguesa de Esportes, a última vez que eu... Não, teve uma festa com todos os jogadores. E eles chamaram Luiz Pereira, Leivinha, Piau, eles chamavam. Puta, só e cada craque, jogador cara. que eles chamavam tinha que atravessar o campo para agradecer, né? Torcida, tinha jogo da Portuguesa. Rapaz, mas era um sarro. Cada um mancando do esquerdo, o outro mancando do tudo estourado. Todo mundo... Porque a nossa época, a gente não tinha esses aparelhos que tem hoje, que o músculo tá cansado, que o joelho... Pô, lembra a mão do Manga? É toda Puta, torta. a mão tudo Eu vi esse torto, cara quantas né? vezes no avião, jogando pelo Internacional. Os caras jogando dinheiro pra caramba. O cara ganhava muito dinheiro, perdendo ali cacheta no avião. Mas a Portuguesa até hoje, dos times que eu joguei, ele e o Londrina são os que dá mais festa. Pra gente fechar esse bloco. Outro bloco? Não, vai ter o terceiro. Pra gente Que fechar bom. esse, fala assim, só fala o nome dos times que você vestiu camisa, profissional. Vamos lá. Puxa pela memória aí. Eu comecei no Brasil de Itapema, fui pro Brasil e Amazonas, que é o fundador da Amazonense. Fui para Portuguesa Santista, da Portuguesa Santista fui para Corinthians, do Corinthians voltei para Portuguesa Santista, fui para Portuguesa Esportes, fiquei 7 anos, da Portuguesa Esportes fui vendido para Juventus, do Juventus fui para Londrina, do Londrina voltei para o Juventus, fui vendido para Uberlândia fui vendido para o Vasco da Gama, e do Vasco da Gama fui para onde? Fui para Espinho, em Portugal. Mas estive em Rondonópolis, onde o Nelsinho, eu levei o Nelsinho trabalhava no banco, Unibanco, ali na esquina, ali, em frente ao Bradesco, e eu falei que ele era um grande jogador, que eu ia levar ele para um time bom no Mato Grosso. E levou... Levei para a União de Rondonópolis. Eu, quando fui jogar, eu nem sabia onde era essa cidade. Desci de avião num aterro danado, sabe? Passei índio, passei o diabo. Mas quem pagava era o presidente do meu time, que me vendeu, que ele foi preso com joias, não sei o quê, com pedras preciosas. E aí me venderam nessa... E eu peguei 6 meses de contrato já. Mas você deixou o Nelsinho lá ou trouxe ele de volta? Não, aí foi depois que eu parei de jogar bola. Tá. Eu jogando lá, eu não peguei. Nelsinho era muito novo ainda. Beleza. Mas parei onde? Parei no Juventus, Londrina, o Vasco da Gama. Aí fui para Portugal, encerrei a carreira pro Espinho. Encerrei a carreira no Espinho, o seu Otto agora me levou também. No Vasco da Gama fomos vice-campeão brasileiro, com uma campanha maravilhosa. Que é difícil você. 84? 79. 79, com o Internacional. Com o Internacional que foi campeão. O Internacional foi tricampeão. Invicto. Perdemos no Maracanã e perdemos lá no Beira-Rio. Mas o Inter era um time. Não tinha como ganhar e seu Otto mesmo me falou. Mas o Vasco tinha o Dinamite nessa época. Tinha, que é isso. Depois que ele foi pra Tinha Europa, Marco Antônio, tinha Orlando Lelé, tinha Leão. Pô, o Marco Antônio jogava muita bola. Nós fizemos uma excursão. O seu Otto uma vez me falou, Xixi, eu vou ter que levar esse time para viajar, porque eles não estão escutando o que eu falo. Porque o seu Otto falava e tinha que escutar o que ele fala. E lá era só cobra, né, cara? Não escutando Mazzaropi. Seleção. Não, era Leão. Era o Leão. E já aí fomos para a Europa, e só chegando na Europa, ninguém procurava Dinamite, procurava Leão, procurava o mestre, que era o Otto Glória. Sim. Esse era o mestre mesmo. Copa de 66, ele foi. E ele é muito moral na aquele França. time de Portugal lá. Ele trabalhou no Paris Saint-Germain. Ele levou nós para jogar na Espanha. Cara, uma moral muito grande. Aí quando voltou, começaram a escutar o que o seu Otto falava. E nós fomos campeão em Sevilha. Fomos campeão em Palma de Mallorca. E aí começaram a escutar mais o Otto. E fizemos uma campanha muito boa nesse Brasileirão, que foi complicado, muito difícil, muita confusão. E seu Otto dali foi chamado para a seleção portuguesa por meu azar, né, meu filho? Era o meu padrinho.
Aí fechou. Daí eu fui para Portugal. Aí ele me arrumou em Portugal. Tinha essa brecha, mas eu queria ficar em um time melhor, só que esse Espinho já tinha caído. Ele falou, não, aí tu vai ganhar dinheiro no mole. Nesse ano ele estava na primeira, o Espinho? Tava na primeira, mas já caído, caía 4. E aí ele falou, não, tu vai ganhar tranquilo, já caiu, não vão te exigir nada. Eu falei, tá bom, senhor, eu vou. Chegando lá, os caras exigiram pra caramba. O brasileiro não salva nós, mas como salvar? O time já caiu, um time ruim demais. E antigamente em Portugal, quem é da segunda divisão é aterro, o chão não tem relva, não tem a grama. Não tem grama. Naquela época, né? Naquela época. Aí é obrigado a gramar o time, né? Para o campo, pro Benfica, pro Setúbal. Era pior que a Vila Belmiro nos anos 70? Que tinha aquela mas parte... era pequenininho o campo, mas era bem gramado depois. Mas ele bem gramado não ganhou de mais ninguém. Porque o campo era muito difícil. E você encerrou lá? Eu pedi para passar o Natal em casa, até hoje eles estão me esperando. Que ano foi isso, Xaxá? Que ano foi isso? Meu Deus do céu. 80 aí? 80 e pouco, 83, por aí, eu acho. 31, 32 anos. Por aí, por aí. Então, na volta, nós vamos falar da tua vida daí pra frente, aí como treinador, foi para os Estados Unidos. Muito bom. Então, pessoal, comentem. Vou perguntar pra Carol se tem um só, Carol. Escolhe aí, uma pergunta. Ou um comentário. Eulália Fernandes. Fiquei feliz do Xaxá participar. Já havia encontrado com ele e comentado sobre o museu. Parabéns, Xaxá. Eulália, poxa, minha filha do seu Tico, que foi jogador profissional do São Cristóvão, inclusive. Não sabia disso. Década de 50, 40 para 50, o Tico ela foi me comentou profissional. sobre isso aí, é verdade. Sim. E ele foi aposentado graças às pesquisas que a Eulália fez nos históricos de futebol dos clubes e conseguiu provar que o pai dela tinha sido jogador profissional e conseguiu aposentá-lo. Porque beijão, Eulália. Os clubes não pagam. O INSS. Exatamente. E ela conseguiu todos os registros eu consegui aposentar, porque a carteira profissional estava lá assinado, que eu joguei, né? Não, e você tinha todo esse histórico da Gazeta Esportiva, placar, né? Tudo. Bem, vamos chamar mais um bloco, um intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Fiquem ligados, mandem comentários. Vai ter livro, doem para o Museu do Guarujá e a gente já volta. Contando Histórias, com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Livraria e-Books Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria e-Books Guarujá. Ao vivo, novamente aqui dos estúdios da Rádio Litoral Paulista. Sigam a Rádio Litoral Paulista no YouTube, Facebook e Instagram.
E vocês vão poder, inclusive, assistir outros podcasts do Contando História no canal da Rádio Litoral Paulista, do Sedom Guarujá, do Henrique Dias e do QI0. Vamos agora fechar esse último bloco rapidinho. Eu queria só agradecer. Ontem eu fui premiado no concurso Contemporânea de Literatura, um dos mais prestigiados concursos de literatura da cidade de Santos. A minha crônica esteve como finalista entre quase 500 crônicas que foram inscritas nesse concurso. E por eu estar como finalista, eu não fui premiado entre os 5 primeiros, mas por estar como finalista, eles colocaram as nossas crônicas dos 30 finalistas aqui nesse livro. E eu quero agradecer publicamente ao Maurílio Santos e ao Jardel Pacheco por prestigiarem os autores aqui da região, e também porque esse concurso ele tanto é para pessoas aqui da região da Baixada Santista, litoral, como do Brasil e do exterior. Ontem nós tínhamos participantes de Portugal, São Tomé e Príncipe, de Moçambique, do Uruguai, né? Vários países. Para mim foi um orgulho e uma honra enorme. Mais uma vez, já a segunda vez que eu tenho um texto que faz parte dessa antologia do concurso da Contemporânea. Muito obrigado, Maurílio e Jardel. Voltando aqui com o projeto do Museu do Guarujá, gente, por favor, prestem atenção nessa questão do nosso museu. É muito importante, uma cidade como Guarujá precisa manter viva esse espaço onde nós contamos toda a história urbana da Ilha de Santo Amaro, com mapas, com vídeos, maquetes, coleções de bustos de todos os prefeitos do século XX, cartões postais centenários, cartões postais coloridos, itens do Grande Hotel, itens das escolas públicas daqui da cidade de Guarujá e de Vicente Carvalho, uma série de informações que não podem desaparecer. Façam parte desse projeto, seja 300, R$ 59,00 por mês, passe no museu, Rua do Contorno 656, na esquina do supermercado Joia, no centro do Guarujá. Vamos agora então fechar com o Xaxá. Xaxá, nós só temos 5 minutos. Agora eu sei que o Nelsinho já deve estar até dando risada lá na casa dele, que você vai ter que falar da sua carreira pós-jogador, que você foi treinador, e Estados Unidos. Aí a gente fecha com você 5 minutinhos, vamos tentar condensar isso aí. Bom, logo depois que eu vim de Portugal, que eu vim passar o Natal em casa e não voltei mais, eu fui chamado para ser treinador na Portuguesa Santista. Eu fui, gostei, dali fui chamado para ir para o Jabaquara, e do Jabaquara fizemos uma campanha boa, onde o Santos emprestou 7 jogadores, e os diretores do Santos me chamaram para trabalhar no Santos, onde eu fiquei 2 anos, onde trabalhei com o Marcelo Passo, com o Robson, com o Alberto, com o Wellington. Fizemos uma campanha muito boa. Alberto que fez um gol de bicicleta no Corinthians, né? Eu não lembro. Né? Mas eu lembro. Bom, aí dali do Santos, eu recebi para mim foi o maior erro da minha vida. Eu recebi uma proposta da Portuguesa de Esportes, onde eu ganhava muito mal no Santos, e eu falei na época com o Marcelo Teixeira, com a Mauri, que tinha recebido uma proposta portuguesa, ganhando quase 6, 8 vezes mais, e a participação nos jogos profissionais, como sendo auxiliar técnico, e que se o Santos me desse R$100 mais, eu ficaria no Santos, porque eu estava em Santos, morava em Guarujá, e era muito fácil. Bom, não deu certo. Eu fui para a Portuguesa, onde trabalhei 2 anos, onde nós fomos campeão paulista no campeonato lá. Depois levei para Londrina, ficamos no Taça São Paulo. Saí depois de 2 anos, treinei o time umas 3 vezes profissional. E aí voltei depois para a Portuguesa de Esportes por mais 2 anos. Fiquei mais 2 anos na Portuguesa de Esportes, mas muito difícil trabalhar. Isso tudo década de 80 e 90. Isso. Tá. Até 92. E aí depois veio um time treinar aqui, que era do Canadá, e eu falava um pouco inglês, me chamaram, e eu tomei conta do time,
Um jogador de São Paulo me indicou, que morava aqui. Eles ficaram no Guaibê, concentrado. E eu levei eles para jogar contra o Bragantino, contra o Palmeiras, contra a Portuguesa, contra o Santos. E aí, essa mesma turma do Canadá me chamaram para trabalhar lá, em Toronto. Né? E em Toronto, o meu trabalho era procurar jogadores no estado todo, que foi uma missão muito difícil, porque ninguém queria jogar bola. Quer ser engenheiro, quer ser médico, lawyer, advogado. E aí eu não aguentei o frio, na verdade seja dita. Era 7 abaixo de 0, 10 da manhã, eu não aguentava Nem mais. urso aguenta o frio. O meu corpo não foi preparado, eu sou caiçara, e aí o sol começou a rachar o frio começou a rachar minha pele. Eu me mandei lá e liguei para minha filha, que já estava nos Estados Unidos, fazendo um estágio. E ela falou, pai, vem pra cá, pra Califórnia, aqui não faz frio, é sol todo dia e tal. Eu fui pra Califórnia. Qual cidade? Eu fui pra Torrance, entre Remorse Beach, Redondo Beach. É uma parte de praia. Eu adoro praia, eu não sei viver sem praia. Praia é bom, né? É bom demais. Bom, eu fui pra lá e acabei ficando 17 anos. Os primeiros 6 meses eu era obrigado a sair de lá, porque eu não fiquei nunca ilegal. Com visto de turista, entrando e saindo. Não podia nem dar aula porque isso aí era perigoso. Aí eu fiquei sabendo do Green Card, essas coisas todas, aí me aplicaram para mim. Eu já estava aqui em Guarujá e estava trabalhando no esporte com o Maurici na época. E aí chegou a notícia que eu tinha ganho o Green Card. Aí falei pra eles que não iam ficar mais, que eu ia embora. Mas tu vai largar um cargo desse, todo mundo quer esse cargo. Eu falei, que se dane esse cara. O meu negócio vou pra lá. O filho quer que eu vá, eu vou. Aí fui, fiquei 6 anos com o Green Card, aí fiz o curso pra cidadania americana. Virei cidadão americano, dei pro meu filho, pra minha filha. E vivemos lá 17 anos. Eles estão lá? Eles estão muito mais. E você aqui? 28... 30 anos, meu filho veio agora. E meu filho era paparazzi, tirava foto de Tom Cruise, Justin Bieber, essa cambada toda de artista aí. Quase 20 anos fazendo isso. Ganhou muito dinheiro. Minha filha é veterinária cientista, Mora lá ainda? Ainda mora lá. Mora lá, todas eles moram lá. Tem casa lá. E é uma vida que é maravilhosa. Você já morou lá fora, sabe disso, mas a saudade... Não tem como. E aí você voltou pra cá em que ano? Ih, rapaz, quando é que eu voltei? Eu trouxe, toda vez que eu tava lá, eu trouxe 5 vezes jogadores americanos para treinar aqui no Brasil. Que foi uma coisa muito boa que eu fiz. Eu acho que eu voltei pra cá faz uns 10 anos. Aí você tem programa de televisão, tá parado, como é que tá isso? Eu sou aposentado, né? Mas você fazia a várzea. Acabou a TV. Não sei o que aconteceu, que a TV do Guarujá acabou. Aí você parou com o teu... Eu parei. Inclusive, mas você costuma ainda ir nos campos? Principalmente ver a várzea, que eu gosto. Eu tinha um programa Esporte com o Xaxá. Eu cheguei aí nos programas que o Nelsinho também tinha, né? Aí, Nelsinho, chama o Xaxá aí. Não tem mais. Ele também... Também não? Também acho que... Não sei o que aconteceu. Mas é uma pena que algumas televisões, somente essa. Infelizmente, tem muita coisa aqui que anda pra trás, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com essa televisão, por que acabou, sabe? É igual que o caranguejo que manda aqui na cidade. É igual você falou que não gosta de falar, mas eu vou falar. Eu não me conformo com o estádio estar fechado, cara. Eu não me conformo de não ser usado para várzea, para crianças, para jogos como Desafio ao Galo, alguma coisa nesse sentido. Prometeram tanto, rapaz, que ia mexer no estádio. Olha, não vejo nada. Por enquanto não vejo nada. Podia criar um nome, né? Ao invés de Desafio ao Galo, Desafio à Garopa, Desafio ao Cação, né? Desafio ao Tubarão. Ai, caramba. Né? Festa da Tainha. Desafio à Tainha. E aquilo lá ia lotar todo domingo, com certeza. É um museu, cara, parado ali, rapaz. Aquilo é morto, tá morto aquilo ali. É impressionante. E falar em museu... Não é museu, não, mausoléu. Falando em museu, olha, por favor, vamos ajudar.
essa história não pode acabar assim. Eu já fiz parte do saudoso Itapema, lá em Itapema, e a gente tinha um carnaval maravilhoso, que era feito numa praça que já foi destruída, e há mais de 6 mil pessoas nesse carnaval. Fantástico. Era com apoio de ninguém, meu filho. É um apoio nosso mesmo. É apoio da sociedade. A sociedade que tem que ir pra cima. E é só pessoas, família pro carnaval. Tomara que o Farid que está entrando agora retorne e dê um apoio para... Isso aí, Farid. Farid, eu acho que necessita... Toninho Salgado. Maravilhoso, Farid, pessoa maravilhosa. são pessoas que vão dar um jeito nessa história aí. E você, com o seu projeto, eu acho que o Mário Lúcio é a pessoa certa de poder te ajudar. Mário também, já conversei com ele. Isso aí. Eu acho que eles vão ter que chegar a um entendimento aí, ajudar o museu é para a cidade inteira. Nossa, é muito bom. De criança até o mais velhinho da cidade. Já fomos visitados 2 vezes pelos autistas, adoraram. Por crianças de 5 anos, adoraram. Então, falta essa participação da sociedade para saber a importância da gente poder contar a nossa história. Agora, Xaxá, você vai me desculpar, a gente precisa encerrar que nós já estouramos que pena, o tempo. Foi muito bom. Foi uma delícia e daria para continuar, como alguém disse. Acho que foi Agora, seu projeto tem que levar para as escolas do Guarujá, é isso por aí. favor. Vamos chegar lá. Carol, quantos comentários o Xaxá vai escolher um número para ver quem vai ganhar o mínimo que você precisa saber sobre a história de Guarujá? Quantos comentários nós tivemos que estão concorrendo? Olha, Henrique, juntando as 2 redes sociais, tanto o YouTube quanto aqui o Facebook, é mais ou menos uns 30 comentários, uns 35. Tá, então vamos fazer assim, para ser justo. Sim. Começa do número 1 pela rede Facebook. Okay. E no final, você vai pro YouTube. Okay. Então, Xaxá, fala um número de 1 a 35. 07, camisa dele. Camisa 7, ponta direita, Xaxá. 7 vai pro Facebook, é o 7º comentário do Facebook. Eulália Fernandes. Olha aí! Ela merece. Grande Eulália. Então, Eulália, ó, quando você voltar, porque ela tá visitando a filhota dela, quando você voltar, passa lá em casa, que eu sei que o 0800, que é o nosso amigo, que eu não posso falar que é o Caio Bertoldi, a gente vai tomar um café e eu vou assinar esse livro aqui com muito prazer e entregar nas suas mãos. Tá bom? Xaxá, muitíssimo obrigado. É isso. Você tem que dar mais um, não tem? Hã? Oi? No YouTube? Do quê? Não, é um só. É um só? É um livro só. Não, você falou que ia pro Face e um pro YouTube. Ah, não, é assim, a gente começaria o número no Face, como ela falou que tem 2 redes hoje ao vivo, né? Eu quer dar prejuízo pro museu aqui. Olha, o Jailson adora, e sei que ele vai fazer um corte. Ele já vai fazer um corte dessa... Então é isso, ó. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Foi um prazer Henrique, enorme ter te satisfação. entrevistado. Eu gostaria muito que esse programa tivesse umas 3 horas de duração, porque eu tenho certeza que a gente ia ter assunto. Né? A sua história de vida é muito interessante. Que bom. Desde o tempo que eu você... fico emocionado de lembrar da minha mãe, da minha família, e vi o seu programa com o professor, que para mim eu considero uma pessoa... Professor João. Um ícone na nossa educação. Né? E adorei ver. Só tá vindo fera aqui no Contando História. Tomara que venha mesmo, continua. E assim. vai continuar. Temos mais alguns aí que virão, né? Não vou revelar hoje, mas a semana que vem a gente já vai divulgar o 3º. Tá bom. Essa série estão programados 12 programas. E a 2ª temporada. E isso vai ficar para sempre, né? Parabéns, hein? Essas informações vão ficar para a história. Eu sei que tudo tem um sacrifício e sei como é difícil para você fazer. É isso aí. Mas a gente vai levando que tudo vai dar certo. E um prazer em conhecer o Jailson, que é da família do seu papo. Aqui. Antigo, hein? Esse é antigo de Itapema. Família raiz, da Dona Mercedes, do seu Paco, do Américo. É raiz, esse é raiz. Tomei da Dona Arline, professora. Tomei muito café, comi macarrão e comi bolo. Armazém da Dona Isabel também, que faz parte da história do Jailson, do filho dele, e da Carol Christian, que está a nossa assistente de produção hoje. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. A gente volta no 3º episódio, semana que vem, sexta-feira, ao vivo. Hoje foi excepcionalmente sábado, mas a partir da semana que vem voltamos no nosso dia regular, sexta-feira, 19 horas. Até lá, fiquem todos com Deus.
Histórias com Henrique Dias. Desde 1989, a Monte Advogados Associados atende com ética, transparência e excelência nas mais diversas áreas do direito. Estamos localizados na Rua Santo Amaro, número 410, na Vila Maia. Oferecemos atendimento ágil e focado nos resultados, com equipe especializada e tecnologia de ponta. Entre em contato via WhatsApp 13 99655 4002. Monte Advogados Associados. Cláudia Moura, Contabilidade. Abertura, alteração e encerramento de empresas, escrituração contábil e fiscal, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, planejamento tributário para otimizar seus impostos, consultoria financeira e fiscal. Cláudia Moura, Contabilidade. WhatsApp 13 99739 7509. Cláudia Moura, Contabilidade. Livraria e-Books Guarujá, a livraria oficial do escritor Henrique Dias. Em nossa loja virtual, você encontrará toda a coleção dos livros de Henrique, incluindo A História de Guarujá, volume 1 e volume 2, Guarujazando, 130 personalidades da história de Guarujá, e o mais recente livro, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Para entrar em nossa loja, basta digitar em seu navegador edbooks.net. Compre do conforto da sua casa e receba os livros da Livraria e-Books Guarujá.